E nós tivemos também o vice-presidente americano, James David Vance, que participou de uma conferência de segurança em Munique. Só que quando foi a vez dele de falar, ele surpreendeu o Maurício. Ele jogou muitas verdades no ventilador. Verdade, verdade. Muito bem observado. O Vence, então, foi lá na Conferência de Munique. Todos os presentes, né? A União Europeia inteira aguardando a manifestação do vice-presidente dos Estados Unidos para que ele trouxesse, né, finalmente, um acordo, né, que resolvesse a guerra na Ucrânia, né? Porque esse é o grande problema da União Europeia hoje, é o Putin, né? A Ucrânia tem trazido muitos problemas para a União Europeia. Só que o Vence, no momento que ele pega o microfone para falar, ele fala de tudo, menos da guerra na Ucrânia. Então, assim, ele acaba com a União Europeia, né? Basicamente. E no fim das contas, o que, que ele diz para a União Europeia? Olha, vocês que se virem em fortalecer a segurança de vocês. Os Estados Unidos está cansado de bancar a União Europeia, né? De bancar a aventura de vocês. E em contrapartida, o que, que vocês dão para a América e para o Ocidente? Vocês dão censura, vocês dão imigração ilegal, vocês dão destruição dos valores culturais e sociais do Ocidente. Agenda woke. É isso que vocês dão. Agenda woke, vocês estão destruindo a Europa, né? E por via de tabela, destruindo o Ocidente inteiro, destruindo a América. Então, o discurso do Vence foi muito duro, contundente e coerente. Coerente com o governo do Trump, né? Eu diria até que o Vence ele é um pouco mais duro do que o Trump, né? O Trump escolheu muito bem o vice. Então, assim, União Europeia, vocês estão preocupados com o Putin, com a Rússia? Invistam em defesa, né? Gastem orçamento com defesa igual os Estados Unidos gasta. Quer dizer, os Estados Unidos ele manda uma porcentagem relevante do PIB em defesa para financiar a defesa norte-americana, e aí ele tem que cuidar do mundo inteiro, né? Ele tem que virar o xerife global. Por quê? Porque a União Europeia não investe em defesa, a União Europeia investe em política woke, né? Tem cabimento um negócio desse? E agora vocês vêm pedir socorro para mim? Porque tem um maluco lá do Kremlin querendo tomar conta de vocês? Ah, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Então o Vence foi contundente na União Europeia, né? O discurso dele foi recebido com silêncio, né? Um silêncio ensurdecedor. Ficaram todos em pânico, porque tá muito bom, né, esse governo do Trump, né, cara? Os Estados Unidos financiam o mundo, né? Nada existiria sem os caras, né? Essa é a grande verdade. Então, organismos multilaterais, ONU, né? Como a gente já falou aqui no canal, OEA, né? Todos esses organismos, né? Todas as agendas esquerdistas, tudo é financiado com dólar, né? E aí, quando o Trump fecha essa descarga, fica todo mundo desesperado, né? O que será de nós? Nós da esquerda marxista e etc, né? O que será de nós agora? Bom, a previsão do canal Interlocos é a seguinte, né? A que eu farei aqui agora e fica para a posteridade. O Trump entrou em contato com o Putin em relação à guerra na Ucrânia. Ficaram mais de uma hora no telefone, onde eles discutiram a paz na Ucrânia, né? Evidente que vai haver uma cessão, né, de território. Vai ter que haver uma cessão de território por parte do Zelensky para o Putin, porque não tem mais como a Ucrânia retomar determinados territórios, né? A Rússia já se instalou ali. E vai haver também uma cessão da Rússia em relação a um território ou outro, né? Parece que a Ucrânia chegou a tomar um território russo também. Ou pode ser também que a cessão da Rússia seja apenas o cessar-fogo, né? Que pare de atacar a Ucrânia, né? Já que a Ucrânia não vai ter mais financiamento norte-americano para continuar na guerra. Agora, o que eu acho que vai acontecer, e aqui entra a previsão, eu acho que vai haver uma grande divisão da Ucrânia entre os Estados Unidos e a Rússia, e é isso que a União Europeia está com medo, porque o Trump passou por cima da Europa e resolveu sozinho a parada, né? O Trump ligou para o Putin diretamente, que seria o algoz, até então incomunicável com a União Europeia não queria contato com o Putin, diplomático, Nem o Biden, né? E o Trump e nem o Biden, né, chamou o Putin de carniceiro, né? Você lembra dessa manifestação? Se nosso editor localizar, ele coloca aí. Criminoso de guerra. Então, criminoso de guerra. Então o Trump pula, né, todo esse conflito diplomático e liga diretamente pro Kremlin. E fala diretamente com o Putin. Ó, o que tá acontecendo? Vamos resolver com quem manda na parada, né? A gente não vai ficar mandando pombo correio.
E a União Europeia se sentiu, né, ultrajada, né, em relação a isso. Como assim, né? O cara passa por cima de todo mundo, né? O Putin é uma ameaça para a Europa militar e ele se resolve diretamente com o Putin. Ou seja, o que a União Europeia enxergou aí? Os Estados Unidos e a Rússia estão dominando o globo e vão dividir a Europa no meio, né? E isso vai começar pela Ucrânia. Então eu acho assim que o Zelensky vai ter que ceder terras raras, né, com minerais raros e commodities raras lá para os Estados Unidos, né? E o Putin vai ficar com outra parte da Ucrânia aí. Isso não precisa acontecer de modo formal, tá? Isso pode acontecer de modo material. O Kiev fica de slogan para a ONU lá, para dizer que ainda existe um país independente. Mas na prática, eu acho que vai haver um grande acordão aí entre Washington e o Kremlin, né? Então, para acabar com a guerra, né? E o Trump, mais uma vez, vai acabar com a guerra. E é isso. E o Vence foi lá na Europa e falou: é o seguinte, vocês parem de promover censura, né? Promover censura na Europa, né? Um dos censurados, inclusive, é o próprio Elon Musk, né? Ainda não virou o canhão para América Latina, mas daqui a pouco vai virar também. E promover pautas antidemocráticas, né? E promover imigração ilegal. Então vocês têm que parar com isso. Vocês têm que financiar a sua própria defesa, voltar a ser uma Europa grande, né? A gente tem agora o movimento lá, né? Make Europa Great Again, né? Então transformar a Europa grande de novo, né? Capitaneado aí pelo próprio Elon Musk, pelo Trump, né? Então um movimento de direita na Europa, tentando reaver os países tomados pelos progressistas, socialistas, canhotos, psicopatas malucos, né? Então é isso. Vamos torcer para que a Europa, né, reaja e se reerga e consiga se defender sozinha, né? Não precise mais de um plano Marshall infinito, né? O plano Marshall, para quem não sabe, era o plano de reconstrução da Europa pelos americanos pós-Segunda Guerra, só que o plano Marshall não acabou, tá? Na prática era para ele ter acabado, mas até hoje os Estados Unidos têm que financiar os caras, senão os caras não dão conta das coisas, né? Não dão conta. Enfim, e é isso. Essa é a minha análise aqui do canal Interlocos hoje para esse tema. Sei que se tiver alguma coisa a acrescentar aí, Bruno, fica à vontade. Você está corretíssimo, Maurício. Enquanto a Europa, na grande maioria dos seus líderes, estão preocupados em promover a agenda woke e agendas progressistas em geral, os Estados Unidos eles têm que se preocupar com o território deles, que também é alvo de muitos países terroristas aí, né, do Oriente Médio, e ainda tem que cuidar do resto do mundo, principalmente da Europa, que suga o dinheiro do norte-americano, né? Como você mencionou, Perfeito. desde o fim da Segunda Guerra. Então, a Europa ela tem que se desvincular, né, dessa teta americana Proclamar a independência, né? Tá na exato, hora. e começar a andar com as próprias pernas. Eu acho que o vice-presidente está corretíssimo. Perfeito. Um abraço a todos. Um forte abraço.